Começaremos nossa mensagem dessa manhã respondendo à pergunta: o que significa a afirmação bíblica Deus é justo? Esse é o nosso primeiro ponto. A Bíblia afirma por diversas vezes que o nosso Deus é justo. Podemos ler esta afirmação em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. O texto está aí na tela, diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Então veja aí que há afirmação, né? Justo Ele é. Estamos diante de um verso da canção de Moisés. Essa canção tem um teor profético. Ela denuncia o pecado do povo, descreve os feitos de Deus na história do seu povo Israel, aponta Deus como o vingador de Israel, e no final da canção anuncia a salvação de todos os povos em Jesus. No verso que nós destacamos, aonde lemos que Deus é justo, este versículo não só afirma que Deus é justo, como apresenta aquilo que o qualifica como justo. Veja só, o verso afirma primeiramente que Deus é a rocha, dando a ideia de que Deus é firme, estável. Por isso nós podemos confiar nele. O homem, ao contrário de Deus, ele é marcado pela inconstância e instabilidade. Mas Deus é imutável, totalmente sólido e estável. O mesmo Deus que no princípio criou todas as coisas, é o mesmo Deus em toda a história de Israel, é o mesmo Deus hoje na sua história, é o mesmo Deus que irá julgar todas as coisas no final desta história. Ele não muda. Desde o início até o fim, é o mesmo Deus. É isso que o torna imutável. Ele é uma rocha. E não importa o nosso viver neste período, não importa o que façamos ou deixamos de fazer, Deus não muda por causa de nossas atitudes ou por causa de nossas falas. E isso é muito importante que você tenha em mente. O versículo afirma também que suas obras são perfeitas. Não há imperfeições nas obras do nosso Deus. A imperfeição que hoje vemos na criação é consequência do pecado e não falha da parte de Deus. Deus criou tudo perfeito. O pecado distorceu e trouxe o caos àquilo que era perfeito. O versículo afirma também, logo em seguida, que os caminhos de Deus são justos. Não existe um caminho de injustiça em Deus. Todos os caminhos de Deus são
justos. Tudo que Deus realiza na história é justo. Quando Deus destrói uma cidade, ou quando Deus destrói um povo, como fez com Sodoma e Gomorra, ou como fez com os heteus, heveus, jebuseus, Ele o faz para que a justiça seja aplicada. Da mesma forma, quando Deus nos castiga, ou como Deus castigou o povo de Israel, levando-os a se tornarem cativos em Babilônia, Deus o faz como ato de justiça. Dessa forma, Deus se mantém sempre justo. Às vezes precisamos ser corrigidos, castigados, assim como Israel precisou ir para o cativeiro, para que a justiça de Deus fosse assim também feita. As ações de Deus na história visam sempre estabelecer a justiça. Lemos também neste verso a afirmação que Ele é fiel. Isso significa que Ele zela em cumprir sua palavra. Deus não mente. Deus não pode mentir. Ele é fiel. Logo, podemos descansar nele. Nós, os que cremos em Jesus Cristo, você que crê em Jesus Cristo, que se rendeu ao seu senhorio, pode descansar nas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumpri-las. Um dia, habitaremos na Nova Jerusalém. Estaremos com Ele no novo céus e na nova terra, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Deus não mente. Em seguida o verso diz que Deus não comete erros. O que Ele estabeleceu de forma macro para o ser humano e para toda a sua criação, irá acontecer segundo as suas palavras, segundo os seus decretos. Nada pode frustrar os planos de Deus. Desde o princípio Ele já sabia como iria redimir a humanidade e como Ele estabeleceria o seu reino para sempre. Não existe erro algum no plano de Deus. E por fim, o verso afirma que Deus é reto. Este termo está muito ligado à realidade de Deus ser justo. Mas a retidão, pessoalmente, acredito que possa designar o fato de que Deus, sendo Ele Deus, Todo-Poderoso, Senhor sobre tudo, o Criador de todas as coisas, não permite nem a si mesmo agir sem que a justiça seja feita. Por exemplo, Ele perdoou todos os meus pecados. Ele perdoou os seus pecados. Mas Ele fez de forma reta, atendendo à justiça. A lei do pecado diz que o que pecou deve morrer. A humanidade pecou em Adão. O homem teria que passar pela morte. E Deus simplesmente não poderia perdoar o homem. Então, você está perdoado, está tudo resolvido, vamos continuar a vida e segue. Sem que Ele fizesse justiça com relação a isso. A retidão exige que Deus então cumpra com aquilo. E por isso Ele envia seu Filho Jesus Cristo para se fazer homem como nós, e então morrer a nossa morte.
E dessa forma, a justiça foi saciada através da morte de Jesus Cristo. Por isso Deus é reto. A soma de tudo isso nos leva à afirmação: Deus é justo. E este então é um dos atributos divinos. Não há injustiça em Deus. Ele jamais cometeu e jamais cometerá um ato de injustiça.